Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Bom dia. Bom dia, amigas. Bom dia. Bom dia, Tavares. Bom dia a todos que nos assistem pela Web Rádio Estação da Luz, pelo Facebook. E, mais uma vez, estamos aqui para o estudo do Espiritismo na Arte, dando sequência aos nossos estudos. Hoje nós estamos iniciando a lição A Oratória e o Gesto, Inspiração dos Grandes Oradores. Essa lição, quem nos traz é Leon Denis, porque o nosso livro, vocês sabem, né? Todos que nos acompanham, que o estudo do Espiritismo na Arte, o livro, ele tem Nós temos aqui 10 lições que foram dadas pelo espírito do Esteta, e 5 lições finais, que são do espírito Massénet. E as outras lições são do nosso mestre Leon Denis. E hoje, essa oratória e o gesto, inspiração dos grandes oradores, é uma das lições que Leon Denis nos traz, né? E como a Rita ainda não entrou, a Cidélia vai fazer a prece e vai ler o Evangelho, tá, Cidélia? Ok. Bom dia, amigas. Bom dia a todos os amigos que nos honram. Sim, eu pensei que estivesse com o meu microfone fechado. Está todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Então, bom dia a todas as amigas, bom dia aos amigos internautas que nos honram com a sua presença neste programa. Então, vamos ler o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, o item 8, Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, por toda parte, a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura, e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado, assim como o orgulhoso e egoísta não podem ser criaturas obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção. Ele veio fazer brilhar, no meio da humanidade oprimida, os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Bom, então vamos elevar neste momento os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores espirituais da casa de Leon Denis,
e ao patrono do nosso curso Espiritismo na Arte, Maestro Rossini, dizendo-lhes o nosso profundo sentimento de gratidão por, neste momento, estarmos iniciando este programa que divulga a arte sob a visão da doutrina espírita. Ampare as nossas mentes e os nossos corações para que possamos dar o melhor de nós mesmos durante a execução deste programa, inspirando as mentes e os corações para a apreciação do belo e do bom que emanam de Deus nosso Pai. Que possamos estar conectados sempre à espiritualidade superior e sendo inspirados por ela durante este programa. Que assim seja, graças a Deus. Oi, Lina, bom dia. Bom dia. Bom dia, meninas. Eu tinha visto você aí. Internautas, tem gente já fazendo piu-piu no vídeo. Ih, já é. Já tem gente aí falando? Vamos ver aí. Ó, bom dia, Jane. A Jane. Elisa, Elizabeth. Vamos lá. Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos continuar com a oratória e o gesto, inspiração dos grandes oradores. Rita vai colocar aí o nosso slide. Então, tá. Vamos lá. Pode passar mais um, Rita. Isso. Então, aí, Leon Denis traz para a gente, ele começa assim, na oratória, o movimento do pensamento é representado não apenas pela palavra, mas também pelo gesto que sobre ele chama a atenção e acentua seus efeitos. Nisso, mais que em qualquer outra matéria, uma justa medida se impõe, porque tanto o excesso como a ausência de mímica devem ser igualmente evitados com cuidado. Isso aí vai ser explicado mais adiante nos próximos slides, né? Pode passar mais um, Rita? Então, aí, ó, oratória. Quer ler, Cidélia? Oratória é a arte de falar em público de forma estruturada e deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes, né? E também de convencê-los, né? Então, a retórica. A arte da retórica nasceu em Siracusa, no século V a.C., cidade habitada pelos gregos na costa oriental da Sicília. Foi fundada pelos coríntios, 734 a 733 a.C. No mesmo século, Siracusa impôs sua hegemonia na região da Sicília. Nós sabemos que hoje, né, a Sicília ela pertence à Itália, mas no século V a.C., ela pertencia à Grécia, fazia parte da Grécia, né? E foi lá exatamente em Siracusa que a oratória nasceu, de acordo com os estudos, né, dos historiadores, né? Dois gregos, né, que começaram, né, a divulgar a oratória, né, ou a retórica, que naquela época não havia muita distinção entre elas, né? Com que objetivo? O Tises e Corax, com o objetivo de orientar os advogados naquela época, né, em relação à invasão e o domínio dos tiranos, né? Porque os tiranos daquela época eles invadiam as propriedades, expulsavam os seus possuidores, né? E tomavam para si. Isso foi quando eu leio, né, essa parte da história da oratória, eu me lembro muito, né, de Abigail, seu irmão, que mais tarde veio a se chamar Estevão, né, foi o primeiro mártir da cristandade.
que também moravam, né, possuíam uma chácara, e essa chácara foi invadida. O seu pai e os dois, né, foram expulsos da propriedade, né, o seu pai foi morto, e o Estevão foi aprisionado, foi ser escravo nas galés, né, romanas, e a Abigail fugiu, né, aconselhada por um amigo, com uma família. Então, essa parte da narrativa de há 2000 anos retrata bem essa situação daquela época. E esses dois, Tísias e Córax, eles são considerados, né, os fundadores da oratória porque eles escreveram o manual. Tá? E esse manual tinha exatamente esse objetivo, né, de orientar, né, aqueles que iam defender essas famílias. Fidélia, vamos pedir a Rita para colocar, porque a gente tem aquele mapa mostrando aí a... Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, que porque eu estou com problema na vista. Tá. Pode passar mais um, Rita, por favor. Ele está pequenininho. Pode colocar mais para frente, Rita? Fazer um favor? Então. A Cecília está do lado esquerdo. Isso, exatamente. Ela está aí do lado esquerdo, encostadinha aí no finalzinho, na pontinha da bota, né, da Itália. Isso, exatamente. Então, ela está perto da ponta da bota. Então, aí vocês verifiquem o seguinte, né? Olha como é que está aqui a Grécia, eles tinham que atravessar todo o Mar Jônico para chegar à Sicília, né? E a Siracusa está aqui bem na pontinha, é uma região litorânea, né? Isso. Siracusa. Né? E ela teve grande hegemonia, né, na civilização grega, apesar de estar fora aqui da região propriamente dita da Grécia, né? Pode passar o próximo, Rita, por favor? Isso aí foi antes da unificação da Itália, né? Isso. Porque a Itália só foi... A República Italiana foi... foi bem mais adiante. A independência... foi só em 1800 e pouco. Quer que eu continue a ler? Não, o Denise, quer ler? Posso ler? Na Grécia Antiga, em Roma, a oratória era estudada como componente da retórica. E aí a gente faz uma distinção, né? Retórica, composição e apresentação de discursos. Na oratória, presença de 5 elementos básicos a considerar: quem diz, o que, a quem, por que meios e com que efeitos. O primeiro manual sobre retórica foi escrito pelos siracusanos Córax e seu discípulo Tísias. Finalidade da obra: orientar advogados que se propunham a defender causas de pessoas que haviam perdido seus bens e propriedades tomadas pelos tiranos. É incrível, né? Que a gente tenha que criar toda uma técnica para que seja copiada, e esses tiranos, que normalmente eram bem rudes, totalmente dentro da ilegalidade, e aí talvez pelo convencimento, pela capacidade de oratória do advogado, é que eles aceitavam não fazer o que era o direito do proprietário. Incrível, né? Olha o poder de uma boa oratória. Sim, convencer. A gente lembra do marketing, né, Cleninha? Sim, o marketing, né? Todas as propagandas, televisão, eles usam isso, né? Convencimento com o público, né? Exatamente. Aí, ó, jornalista. É isso? Pode falar, Lina. Foi muito engraçado, né? Que ao ler Bom Dia, Internautas, é um prazer, mais uma vez, estar com vocês aqui. Foi muito interessante, né? Que para mim é tão comum. Mas depois, ao ler o estudo, eu disse, gente, a oratória é o lead. Para muitos aqui que não sabem, lead são, em 90% dos casos, são os 2 primeiros parágrafos, nos quais os jornalistas devem responder de forma estruturada, como mostra no slide anterior,
as seguintes respostas para o leitor: quem, o que, aonde, por quê e quando. Então, eu até pesquisei rapidamente, gente, porque eu só me toquei disso ontem, mas provavelmente isso vem da retórica, né? Sim, e com aí, certeza. Com fica aqui a certeza. dica: se vocês não quiserem ler a matéria inteira, leiam só os 2 primeiros parágrafos, porque a estrutura está ali. É isso aí. Então, Poder de convencimento. Então, Lina, eu não conhecia esse termo, né, lead, mas quando eu comecei a dar aula em 1974, se vão muitos anos, nós falávamos com os alunos, tinha a parte lá do programa, em que eu falava com os alunos exatamente isso, a técnica da propaganda. Nós, inclusive, eles criavam propagandas, né? Eu dei essa aula. Eu só não sabia esse termo, né? Lead, não conhecia esse termo. Mas exatamente todos esses itens aí, né, que você falou, nós também falávamos com os alunos. E é isso aí. Vamos pedir a Rita para colocar o próximo, que aí a gente continua comentando. Isso. Vamos lá, Rita, pode, por favor, colocar o próximo? Esse já foi. Aí. Então, vai lá. Lina, quer ler esse? Vai, Denise. O conceito de retórica no Ocidente teve sua origem associada aos ensinamentos dos sofistas. Apesar disso, eram conhecidos por cobrar taxas para tornar forte o mais fraco argumento. Daí os sofismas. Platão, Aristóteles e Isócrates, desenvolvimento de teorias sobre oratória. Há uma obra chamada Retórica de Aristóteles. Esse filósofo estabelece as bases para seu estudo e aplicação. Identificação como um dos elementos-chave da filosofia. Suas ideias foram instituídas à medida que surgiram escolas, onde a arte de falar em público era ensinada. Então, gente, aí nesse aspecto, né, a gente lembra que a retórica é a arte de falar bem. Então, assim, a retórica a gente está sempre tentando, né? E a oratória é de falar bem em público. Lembrando que os sofistas, eles foram criticados por Sócrates, Platão, Aristóteles. Por quê? Porque os sofistas, eles não amavam o conhecimento como esses filósofos que tinham a ética e a virtude, que foram enaltecidas no início, no nosso evangelho, né? Mas eles queriam manipular raciocínio para um fim. Então, se você pedisse um discurso para um sofista, pois não, é sobre o quê? Eu vou fazer, mas quanto você vai me pagar? Então, era por isso que eles eram criticados, né? Porque, como o texto diz, qualquer argumento fraco, pela capacidade, eles conseguiam tornar forte. E a gente lembra que Sócrates, nos seus discursos, como eram os discursos de Sócrates? Ele ia andar na Ágora, eu tenho sempre essa imagem da Ágora, uma praça enorme, né? E todo mundo lá escutando, aquele cara com aquela roupa diferente, alguns entendendo, outros achando assim bizarro, mas muita gente respondia: não, você está errado, você está certo. E aí ele conseguia chegar a um denominador comum. E ele tinha, como todos, muitos discípulos. O maior deles foi Platão, que ia anotando o que o mestre falava, e Platão trabalhou muito, a gente sabe, a dialética, né? Então, Platão ele queria saber, através de argumentação oposta, se poderia chegar a um denominador comum. Cada um desses filósofos que a gente estuda, e são assim todos muito bons, né? Cada um com a sua característica, nós vemos que todos eles querem chegar ao quê? À verdade,
à ética, ao mais puro, ao superior. E Aristóteles, inclusive, dividiu a retórica, que poderia ser de interesse público, poderia ser uma retórica para cerimônias e uma retórica toda voltada para os direitos. Então, Aí, a Rita acabou de colocar aqui, né? Oi. Aproveitar que você falou isso aí, né, que principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles defendiam a verdade, a ética, a moral, explicar, então, agora para eles por que esses filósofos foram contra os sofistas, que empregavam a persuasão, o convencimento, cobravam as taxas para convencer as pessoas, mesmo que a ideia deles não fosse a melhor, mas por esse poder de persuasão, eles chamavam os jovens e queriam convencer os jovens de uma coisa que não era tão, vamos dizer assim, que não estivesse tão dentro da ética e da moral. Na verdade, eles não se preocupavam com nada disso. Eles se preocupavam com o fim. O fim deles era ganhar dinheiro. Então, quem pagasse mais obteria um discurso com grande eloquência e a finalidade era ganhar dinheiro. Os filósofos que faziam as coisas gratuitamente para o povo, para todos, com um intuito superior, claro que iam se opor aos sofistas. E a Rita lembra aqui que, pelo menos na época dela de direito, ela aprendeu a fazer um discurso convincente como todos os advogados. Você imagina, um advogado ele trabalha ou na defesa ou na acusação. Os dois têm que ter retórica. Isso, pois é. Mas o convencimento é que é o negócio, né? Pois é. Eles não tinham ética, né? Não. E eles andavam de cidade em cidade, né? Angariando discípulos, pessoas que tivessem interesse em comprar, vamos dizer assim, o seu discurso para exatamente ganhar dinheiro, né? Ou até hoje, né, muitos historiadores os criticam, só que hoje em dia já há alguns que dizem que, ao lado desse aspecto negativo, eles também tinham aspectos positivos pelo conhecimento que eles tinham da cultura de vários povos pelas cidades, né, desses povos que eles passavam, e outros aspectos. Então, sempre tem, né, alguma coisa de bom, né? Cidélia, tanto é que o Gorgias, que é um dos sofistas, né, ele dizia que ele não concordava porque a verdade era relativa. Exatamente. Aquilo que é verdade para mim pode não ser para você, para o outro, exatamente. né? A relatividade. Fala, vamos. Bom, com tudo aí que vocês trouxeram, absolutamente foi real, né? Faz parte da história. Mas aí nós temos o lado do processo da lei de progresso, e que a grande missão desses filósofos conhecidos e que discursava dentro do ético e moral era a tarefa desses homens para a evolução de uma sociedade que, na realidade, no século V antes de Cristo, trabalhava e reencarnaram criaturas, espíritos imortais, com tarefas a cumprir, com um projeto a cumprir para a evolução da Grécia e, consequentemente, da sociedade planetária, para dar ênfase e andamento à evolução. Quer dizer, a gente vê ainda, lógico, o filme se repete. Parece que agora, no processo de transição, a coisa está assim, realmente massacrante. E essa vulgarização, a banalização da lei de Deus. Por quê? Da lei de Deus. Fulano pode trazer o seu discurso por interesse, como esses sofistas,
mas eles estavam equivocados, não era por aí, eles também tinham que evoluir. A lei está na consciência de toda a sociedade planetária, encarnada e desencarnada. E Denis fala aqui no segundo parágrafo do livro, né, que a maior parte desses homens, ora, eles eram inspirados pelos seus guias para conduzi-los, ajudá-los a evoluir. Quer dizer, a Grécia cumpriu, em parte, o seu grande papel, mas a gente percebe que não abrange toda a população. Com certeza. O jogo de interesses era uma constante, porque o terráqueo é teimoso. Nós somos teimosos. Coisa nova, então, complica muito a cabeça para aquele que o jogo está dando certo. Vamos falar claro, né? Vamos falar claro. Complica e ele retrocede, mas sempre haverá uma responsabilidade como espíritos imortais que somos. Pode falar, Sibeli. Então, é importante frisar que, naquela época, a oratória era vista, né? Entendia-se que a oratória ela servia apenas para os influentes, aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, que tinham destaque na sociedade, né? Ou então para as pessoas que tinham um dom inato. Então, achava-se que aqueles que faziam belos discursos tinham a capacidade de usar bem da sua oratória, eram pessoas que tinham um dom inato, mas quem começou a estudar, vamos dizer assim, com profundidade a oratória foi exatamente Aristóteles, né? Que ele fundamentou esse estudo, sistematizou esse estudo. E aí depois começou a se perceber que não era assim a pessoa que tinha um dom inato. Toda pessoa que estudasse as técnicas da oratória, elas podiam, né, passar a ser um bom orador. E só na Idade Média é que se começou a estudar dicção, entonação, toda essa parte técnica que faz parte da oratória. E é interessante, né? Porque numa das definições de oratória, ele diz falar bem em público, o poder de persuasão, convencimento e exercer bem a oratória. Quer dizer, a retórica e a oratória, elas estão ligadas. Isso. Né? Parece que é uma coisa só, né? Porque elas estão interligadas. Isso. Você vê, a retórica, o poder de você exercer bem a oratória. Então, gente, eu descobri com essa lição que nós temos que estudar muito oratória e retórica para apresentar melhor que o trabalho para eles. Então, prestar bem isso, né? Foi exatamente no Império Romano, né, que houve uma modificação e aperfeiçoamento das técnicas gregas de falar em público. Aí eles começaram a estudar a gramática, exercícios preliminares, preparação de discursos públicos. Aí, na Idade Média, foram adicionados os estudos da oratória a dicção, a entonação, o tom da voz, que faz parte da entonação, e até gestos para fortalecer o discurso do orador. Quer dizer, como a Alzenita fala, tudo faz parte da lei do progresso, né? As coisas vão caminhando para que tudo seja aperfeiçoado em todas as áreas do conhecimento. Olina, tem um comentário aí da Andréia Silva, pode ler para a gente? Posso sim, André. Eu queria só falar uma coisinha antes de ler da Andréia. Oi, André, bom dia. Gente, eu fico pensando, Jesus, por que não tinha gravador, né? Imagina a oratória que ele colocava. Ai, meu Deus. Se tudo tivesse sido gravado. Peraí, Lina. Estão nos registros acássicos do planeta. Dali daquela ambiência onde ele viveu. Mas eu não tenho capacidade de ouvi-los, Alzê. Eu não tenho capacidade para ouvi-los ainda. Não, amor, peraí, mas aí a literatura daquelas almas que fizeram esse trabalho e intuíram os autores. Você veja só, para Humberto de Campos trazer a Boa Nova, ele foi com mentores a esses registros para trazer o momento de Jesus.
está. Esse momento agora, aqui onde eu estou, está sendo gravado, tudo que vocês estão falando e que eu estou falando. Agora, tem algo muito importante que não podemos esquecer. Essa oratória e retórica e tudo mais, nós, pessoas simples e comuns, nas suas atividades diárias de trabalho, seja lá o que for, você andando na rua, a importância da palavra, da boa palavra, da palavra correta, estará sendo tendo um efeito de convencimento e influência. Somos influenciados, mas também influenciadores. E detalhe, acompanhado pelos espíritos, porque onde há um encarnado, tem 10 desencarnados. Imagina. Exatamente. Aí eu vou ler aqui, tem 2 comentários que eu achei muito pertinentes, como vocês. A Andréa Silva e a Andréa, ela diz o seguinte: agora entendi o porquê Dona Ivone do Amaral Pereira, em suas obras, nos fala para não sermos sofistas. Voltando ao que tudo já foi explicado. Adorei isso. Muito bem, Andréa. Eu achei também interessante a gente ressaltar aqui o que o José Lopes Ferreira escreveu. Temos que lembrar na ação magnética que certos indivíduos têm. A gente vai falar isso um pouco mais adiante, né, Manu? Exatamente. Então, sobre o que a Zenita falou, é importante, sim, né? Eles deixaram obras, só que a maioria foi perdida. Por exemplo, da obra de Aristóteles, fala-se que apenas 1/3 dessa obra é conhecida atualmente, né? São os 2 os livros, né? Arte Poética e Retórica, né? Então, muita coisa mesmo foi perdida. Então, Aristóteles foi complementar e aprimorar esse trabalho. Olha a tarefa do companheiro aí, né? Desse irmão, naquele período. Gente, porque a Terra, o planeta, estava saindo de escombros, de ignorância, de guerra e tirania, para aprimorar a civilização planetária. Não podemos esquecer nunca isso. A importância do que eu falo, do que você fala, do que todos nós falamos. Isso é muito importante. Então, a retórica... Então, e a retórica é muito importante porque ela é utilizada em vários âmbitos, né? No âmbito político, jurídico, religioso, filosófico, né? Desde a antiguidade até hoje, né? E como está sendo exercida no momento atual na política, né? Esse poder de persuasão que eles têm, de convencimento, realmente a gente está vendo isso aí a todo momento. Cleni, se fosse usado de forma ética, como queriam Platão, Aristóteles e o próprio Sócrates, estaríamos já num reino de felicidade. Se todos lessem Platão, Aristóteles, né? Mas ficam lendo os sofistas. Vamos lá, então, gente. Vamos passar mais um, que a gente continua. Vou colocar mais uns slides aí para nós, Rita. A Amália, bom dia, queridas. Hoje a Amália está nos acompanhando pelo YouTube. Bem-vinda, Amália. Bom dia para você também. Aí, a figura de Platão, Aristóteles e Sócrates, esses grandes oradores da Grécia Antiga, né? Denise, quer falar um pouquinho aí sobre Platão? O que a gente pode falar é que na dialética de Platão, né, ele busca, através do conhecimento, diferentes modos de pensar. Então, assim, pode haver e deve haver a contradição. Um acha uma coisa, o outro acha o oposto. E, através desse conhecimento, a gente vai chegar a um conhecimento maior. Porém, ele sempre explica que o nosso conhecimento é um conhecimento inferior, porque é apenas dos nossos sentidos, do sentido dos nossos órgãos, que são inferiores. E o conhecimento maior é o conhecimento do intelecto, e é um conhecimento que está acima, porque há algo superior, há algo acima de nós, que a ética, a virtude nos demonstram. Então,
Isso é o conhecimento maior. E o nosso conhecimento diário é apenas um conhecimento inferior. Então, a gente trabalha com a essência e com o conhecimento nosso do dia a dia. Platão foi discípulo de Sócrates, tá? Sócrates nada escreveu. E a gente lembra que Jesus nada escreveu. Foram só os discípulos, né, que escreveram. Mas quando ele fala coisa tão séria e tão importante, né, Denise? Caramba, fica aí, mesmo esses discípulos tendo a consciência de escrever posteriormente, mas vão prezar pela verdade. Aí estou falando, por exemplo, a Lina, na carreira dela de jornalista, olha a responsabilidade da nossa querida, né, na sua tarefa, seja em que forma for, do trabalho, ali conversando, ela está sempre ali dando esse testemunho. E nós estamos sendo, no momento, pesados, medidos e mais do que observados. Exatamente. É tão importante essa palavra, como foi de todos eles, que a gente está aqui hoje, nessa manhã, na web, relembrando. Tão maravilhoso tudo isso. E a gente percebe que muitos que faliram nessa postura perderam o dom de falar, ou pode até ser cerceado, né, por algum tempo, até de pensar. E aí, quando abusa da inteligência e do mecanismo, é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, assim como várias outras profissões, dirigir um ônibus, gente, são vidas ali dentro. Mas como nós estamos falando de retórica e oratória, né, desse convencimento, há um caso muito famoso. Vamos trazer aqui ideias novas, né, porque talvez muitas pessoas não conheçam. Isso, década de 50, 60, o Orson Welles, pela rádio, disse que muitos conhecem, que eu vou falar de forma resumida, amigos, ele anunciando num programa de forma séria, convencendo as pessoas de que o planeta estaria sendo invadido por discos voadores, ETs, e aí o que ele chamar. Gente, muito sério, pessoas se suicidaram com medo. Olha a responsabilidade. Então, esse é um caso muito estudado quando nós cursamos jornalismo. Eu acho que isso vale para todo mundo na hora dessa responsabilidade do falar, do convencer, né? Até para aquela pessoa que às vezes está precisando de uma ajuda, né? E como vamos colocar a entonação, a nossa voz para acalentar aquele coração. É por isso que todo mundo tem que ler tudo, tem que buscar. Por exemplo, na casa de Leon Denis, a gente tem um estudo específico em torno do espiritismo e a ufologia. Por exemplo, não é que eu tenha mais cabeça que ninguém, mas eu aprendi praticamente a ler. O que me cativou e me impulsionou foi ler Flash Gordon. Então, desde a minha infância, eu convivo com a questão dos aliens sem o menor constrangimento. E hoje a gente, infelizmente, precisa acordar o povo aí, né? Que da doutrina espírita, quando você fala aí dos aliens, mas ninguém provou. Mas Jesus falou que há moradas na casa do Pai, e nessas moradas tem gente, para com isso. Acorda para essa realidade, vamos encarar. E eles estão chegando, está aí brilhando, tá no nosso céu todas as noites, principalmente agora que já quer marcar a data para aparecer. Então, vamos preparar para não acontecer o dramalhão que foi na época aí do companheiro que a Alina trouxe. Temos que ser abertos para as novidades, sempre com essa possibilidade de reflexão, sempre, né? Isso. É isso aí. Olha só, e aqui no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, né, naquele capítulo que fala de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo, ele diz: as grandes ideias nunca aparecem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade
sempre apresentam precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e contemplar esses elementos esparsos e, com eles, formar uma base. Então, Sócrates e Platão, precursores, né, da ideia espiritualista, da reencarnação. Quer dizer, antes de Cristo, eles já falavam disso, gente. É só ler Sócrates e Platão que eles estão falando do espírito imortal. Essa ideia não é nova, quer dizer, mas foi preciso 19 séculos para que Kardec tivesse a possibilidade de implantar essa doutrina, né? Fala, aí você vai falar Pitágoras, né? Quando já afirmava no seu tempo que ouvia a música das estrelas, porque, lógico, o grande esteta, o grande artista é Deus. Ele não ia jogar esses milhões de orbes, estrelas, satélites e tudo mais, né? Planetas, nesse universo, no silêncio. Não, cada um tem uma nota maravilhosa, um som dentro das suas, trazendo as suas qualidades. Então, veja só, a música, a arte, aí que nos envolve nesse grande universo criado por esse grande artista que é o Pai. Nesse estudo, eu lembrei muito, não sei se vocês viram o filme, O Discurso do Rei. Não. Vocês viram esse filme? Eu vi falar, mas não vi, não. É maravilhoso. E ele era gago, e ele era inibido, ele não tinha coragem de falar em público, e ele ia ser coroado rei, e ele não conseguia. Então, ele teve um professor. Olha, é a oportunidade de vocês verem esse filme, porque fala muito disso que nós estamos falando. Ele precisou de uma pessoa do lado dele, preparando ele para aquele discurso que ele teria que fazer quando fosse empossado. É maravilhoso e emocionante, né? E esse Gorgias, acho que é o Gorgias, que era gago também, né? É o Demóstenes. Não, Demóstenes. Demóstenes. Que era gago, né? Então, vamos continuar lá nos nossos slides? Cleni? Oi. Eu posso falar um pouquinho sobre Aristóteles? Você não tinha falado dele? Fala mais um pouco. Então, vamos colocar a imagem aí. Tá. Eu acho que Aristóteles, não sei se tem imagem dele. Tem sim. Rita, pode botar aí. Aristóteles e Sócrates, né, que você colocou aí. Então, o Aristóteles ele foi muito importante, né, porque ele operou uma sistematização do conhecimento filosófico que antes era amplo e muito abrangente. E ele sempre dizia que a poética, a lógica e a retórica eram áreas do conhecimento ligadas entre si, pelo laço da linguagem. Exatamente, todas elas, né, a lógica, a poética, a retórica, estão ligadas pela linguagem, né, pelo conhecimento da linguagem. Mais uma coisa também, ele dava muita importância à arte, né? Porque ele dizia, deixa eu ver aqui, inclusive, ele foi professor de Alexandre o Grande, o pai de Alexandre o Grande o incumbiu de ser o preceptor de Alexandre o Grande, que estava, na época, com 13 anos, né? E ele fundou o Liceu, onde ele ensinava, divulgava, né? E ensinava os seus conhecimentos e divulgava as suas ideias, né? Então, ele concedia às artes uma importância valiosa, na medida em que as artes poderiam reparar as deficiências da natureza humana, contribuindo na formação moral do indivíduo. E ele, inclusive, escreveu o livro Arte Poética, né? Aliás, apenas 1/3 da obra dele foi salvo, né, para a posteridade, né? E o estudo dele da retórica teve uma enorme influência sobre o desenvolvimento dessa arte, a arte da retórica, né? Os autores que escreviam na tradição peripatética, né, que era a filosofia dele, e os famosos professores romanos de retórica, Cícero
e Quintiliano. Tá? Então, na obra dele, Retórica, ele define a retórica como a faculdade de descobrir, de uma forma especulativa, toda a técnica da persuasão. Né? E, para ele, a retórica deve ser demonstrativa e emocional. Por quê ele fala isso? No segundo livro dele de retórica, ele destaca o estudo das paixões, desfazendo a caracterização da retórica como puramente dialética. Tá? Tem outras coisas, mas nós precisamos continuar o nosso estudo. Não, só tem uma coisa que eu lembrei, você falando do personagem aí. Ele foi o professor de Alexandre o Grande, né? Colocado lá para educar aquela figura. Né? É uma das encarnações de Napoleão Bonaparte, lá no passado, gente. Isso. Aí, e tem um episódio, olha como esse homem, com todo esse conhecimento, essa superioridade intelectual, trazendo naquela época, né, cumprindo lá a sua tarefa, lógico, mas ele era muito simples como pessoa. E ele estava lá numa praça, pegando um solzinho lá, quando o Alexandre, aí um jovem, chega lá para fazer umas perguntas e cobre o corpo dele como a sua sombra, lhe tirando o sol. Ele fala, por favor, saia da frente, porque você não pode me dar o que o sol me dá, por favor, não incomode. Mais ou menos com essas palavras, não estou repetindo exatamente o que ele diz, mas eu tiro o meu chapéu para esses homens, meu Deus. Você pode ser grande, mas você não é o sol. Isso mesmo. Obrigada, Denise. Perfeito, perfeito. É isso aí. E o Isócrates, que está aí do lado, né? Ele é chamado de o pai da oratória. Ele se inspirou em Platão e Aristóteles, né? E ele é considerado o pai da oratória, e ele implantou a retórica no currículo de Atenas. Olha a importância desses homens. Exatamente. E o Isócrates quase não é falado, né? Ele não é popular. Não é tão... Exatamente. Pois é, mas ele é chamado de o pai da oratória, e diz que ele implantou em Atenas, na escola de Atenas, né? Ele colocou essa matéria, né, de retórica. Você veja, né, Cleni, como na atualidade a sociedade planetária em todos os países, até os ditos evoluídos e com riquezas e tudo mais, mas está faltando, por exemplo, para o homem comum aprimorar a sua palavra. Gente, é tão lindo conversar com alguém. Eu acho que hoje não tem mais essa matéria na faculdade. Tem, Lina? Poxa, faz falta, Cleni, porque é tão desagradável. Tem, né? Mulheres jovens, tão belas, tão bonitas, tão elegantes, e muitas vezes o falar é chulo. A humanidade precisa aprimorar o seu linguajar. Tá muito... É que hoje é tudo específico, né? Tem que fazer a faculdade que tenha isso. Eles não colocam como uma matéria que seja do ensino fundamental, por exemplo. Não tem mais. Não tem. Mas o conteúdo mesmo, né? É o que a Zenita está falando. O conteúdo mesmo está fraco, não tem argumentação. Não tem. As pessoas não discutem, não contra-argumenta. Aqui a gente faz exatamente isso. Não há diálogo. Diálogo educado, né? Por exemplo, meu pai era um operário, mas ele nos obrigava, conversando conosco em família, nos chamava sempre a atenção para o cuidado no falar. Manter essa... É uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Eu acho extremamente desagradável. Para mim, não tem essa de modernidade, não, que é uma degradação, uma decadência. E aí isso prova, né, Alzenita, que o seu pai, se ele era uma pessoa simples e já conversava e falava sobre isso com vocês, ele trazia isso de essa bagagem de outras vidas, né? Menina, não errava numa conjugação de verbo. Então, nossa, mãe, era impressionante. Vamos continuar então, gente? Vamos lá no próximo slide. Cadê Cibélia? Caiu? Agora que eu vi. Acho que nós já lemos isso aí.
Não, lembro não. Então vamos lá, então. Quem quer ler? Acho que nós já falamos disso tudo, né? Posso ler, posso ler. A arte do bem falar tinha o propósito de convencer, persuadir, desenvolvendo o dom de pronunciar discursos convincentes e oportunos. Toda a educação política dos chefes deveria basear-se na eloquência, constituindo a formação do orador. A retórica foi a forma de educação predominante nos últimos tempos na antiguidade grega. Tinha em alta consideração os homens que dominavam a arte da oratória. O filósofo Protágoras, 457 a 420 a.C., instituiu a poesia e a música como forças modeladoras da alma, ao lado da gramática, da retórica e da dialética. Muito importante, né? Porque realmente a poesia e a música têm um poder magnético muito grande sobre a alma, né? Tanto assim que elas, hoje em dia, já são usadas como terapia. A música, musicoterapia, né, que é estudada, né, e exercida pelos musicoterapeutas, e há também relatos, né, da declamação de poesias em asilos, né, onde muitos idosos têm Alzheimer, e que, principalmente na Inglaterra, né, há muitos jovens voluntários que vão até esses asilos e vão declamar poesia. E há um relato de uma senhora idosa com Alzheimer, que quando a mocinha começou a declamar poesia, ela declamou toda a poesia para esta mocinha, porque ela havia lido, estudado essa mocinha durante a sua infância, né, em sua escola. Então, o poder da poesia e da música são muito grandes porque tem um magnetismo muito grande sobre a alma. Uma força, um poder muito grande. Podemos continuar, então? Podemos. Vamos lá. Rita, pode passar mais um? Aí, ó, há um comentário, leia, o comentário da TT. Oi, TT Paiva, tudo bem? Que bom que você está aqui novamente com a gente. O mito da caverna de Platão e a importância da luz do conhecimento através de Jesus, bem como a fé raciocinada através do Espiritismo. E tudo isso é muito importante. Ela fez aí um bojo e trouxe várias ideias para a gente refletir bastante. Muito bom. Rita, pode colocar aí os nossos slides para a gente continuar? Vamos lá, então. Lina, quer ler esse aí? Sócrates e Platão. Obrigada, Rita. Ficou bem melhor. Sócrates e Platão subordinaram a arte da retórica a uma função moral e social, colocando-a a serviço da virtude. Demóstenes, 384-322 a.C., estadista e orador ateniense. Ficou famoso, tornando-se o mais eloquente orador da Grécia. E superou, inclusive, as dificuldades naturais, porque ele era grego, né? De falar um idioma. Era gago. E aí vem... Oi? Ele era gago. Também, né? E aí vem uma frase lindíssima dele, né? Parece-me que o bom cidadão deve preferir as palavras que salvam às palavras que agradam. Até no escrever ele é correto, né? Porque nós já usaremos do que as palavras. Vamos lá, gente. Cumpriu a risca-tarefa, Lina. Ele cumpriu a risca-tarefa. Legal. Vamos voltar lá no slide. Aí, ó. Aí já tem um slide do Cícero discursando, né? Vamos lá, Cidélia. Então, Cícero, 103 a.C., 43 a.C., grande mestre da retórica latina, escritor, político e filósofo, né? Porque ele também escreveu sobre filosofia. Cícero discursando no Senado Romano em 63 a.C., as suas Catilinares, uma série de 4 discursos célebres que ainda hoje são citados, né? A Freixo Cesário Macari, século XIX. Ele está falando aí, eu
não tive a oportunidade de estudar, mas ele está falando sobre uma guerra, né, que os romanos impuseram, né, contra uma determinada região da África, cujo nome agora eu esqueci, né? E Cícero também, né, ele era autor, né, de vários livros, né? Um deles é Metamorfose, em que ele fala da transitoriedade da vida. Aí, vamos lá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Podemos passar? E aí, ó, um orador romano se pronunciando, né? Olha aí o gesto, né? Já o gesto com os braços, né? 100 anos antes de Cristo, era completa a helenização do mundo latino. O objetivo fundamental da educação romana foi a formação de oradores e magistrados. A educação era severa e os estudos preferidos eram gramática, eloquência e o direito. Olha aí a importância, gente, de você ter uma educação já ainda em criança, as crianças terem essas informações. Os nossos, as pessoas responsáveis hoje pela educação, né, deveriam voltar lá na Grécia Antiga, né, e buscar esse tipo de conhecimento que eles traziam. Gente, foi tanta coisa que veio desse povo, né, que eles deixaram como um grande legado. E por que hoje as pessoas não buscam isso? Volta lá atrás, volta lá antes de Cristo e vê o que está acontecendo na educação, né? A gente vê que, na verdade, houve, né, como a Alzê sempre coloca, foi oferecido a nós. As coisas belas, superiores, éticas, estão aí. Mas o homem, com seu livre-arbítrio, fez mais escolhas e a gente vê pessoas atualmente que sequer sabem o que os gregos falavam. Você fala de filosofia, as pessoas perguntam, mas para que você estuda isso? Ah, mas quem foi Sócrates? A única coisa que as pessoas lembram é só sei que nada sei, mas numa ideia pejorativa, que, na verdade, a ideia dele foi de completa humildade. E, assim, a gente deixa um gancho, né, para todos os nossos internautas para que estudem um pouquinho, porque são tantas pessoas, é uma pleiade de espíritos encarnados que trabalham conjuntamente. Você não vê o Sócrates discutindo com o Isócrates, Platão brigando com seus discípulos, não. Cada um fala o que quer, nós vamos chegar a um denominador comum, mesmo que você pense diferente, cada um na sua faixa de pensamento, e vamos juntos, trabalhar em conjunto. Olha que bonito isso, né? Estudar é muito bom, e eu agradeço a esse grupo essa oportunidade, porque a gente estuda muito. Isso aí, amiga. Ó, já que você falou disso, o Voltaire tem aquela frase conhecidíssima, né? Você pode falar, né? Você tem o direito de falar o que quiser, mesmo que eu não... Como é que ele diz, gente? Mesmo que eu não aceite o que você está falando, eu vou te dar o direito de você falar. É o respeito, né, Cleli? O respeito pelo outro, né? Da opinião do outro. Aquilo que você diz pode não me acrescentar ou pode não ser a verdade que eu tenho, mas eu vou te dar o direito de você dizê-lo. Quer dizer, exatamente. Isso está funcionando hoje, né? Esse respeito, né, pelo direito do outro. Quer dizer, e você está preparado para ouvir elogio e crítica. Esses homens sabiam. Quando alguém contra-argumentava, ele tinha paciência, a educação, a gentileza, o cavalheirismo de ouvir. Hoje, se alguém falar assim, não gostei do seu vestido, o outro já rebate, então bateu, levou. Não é assim, que legal, você tem o direito de não gostar. O que seria do azul se todos gostassem do amarelo? Só isso. Aí, isso aí, é muito legal.
Então, Clenir, duas coisinhas aqui. Primeiramente, o direito romano é estudado até hoje, né? Os cursos de direito, e é considerado o fundamento, né, de todo o estudo do direito, mesmo Mas é estudado na na faculdade. Exatamente. Na faculdade. Então, mas a gente está falando de base, né? Do ensino de base das crianças. Das crianças, né? Com certeza. Porque é de pequeno, né? Que você tem que educar, né? Eu acessei aqui através da internet um livro que fala dos discursos de todas as personalidades, né, da história da humanidade, tanto aqueles que fizeram bem quanto aqueles que fizeram mal. Então, aqui vou falar aqui de 2 trechinhos de um discurso de Mahatma Gandhi. Ele diz assim: minha democracia significa que cada um é seu próprio senhor. Li história o suficiente e nela não vi tal experiência em tão grande escala pelo estabelecimento da democracia através da não violência. Quando vocês compreenderem tais coisas, esquecerão as diferenças entre hindus e muçulmanos. Aí outro trechinho aqui. No momento em que estou prestes a lançar a maior campanha da minha vida, não pode haver ódio aos britânicos no meu coração. A ideia de que, por estarem em perigo, eu deva lhes dar um empurrão está totalmente ausente dos meus pensamentos. Nunca esteve entre eles. É possível que, no momento de cólera, os britânicos sejam capazes de fazer coisas que possam irritá-los. Entretanto, vocês não devem recorrer à violência. Isso levaria à desonra, à não violência. Então, nós sabemos que ele foi o apóstolo da não violência, né? Ele conseguiu a independência da Índia, né? Através das atitudes dele da não violência. Então, agora, o mais importante, né, Cibélia, é quando você vê esse discurso dito por ele, a ênfase que ele dá nesse discurso. Porque quando você leu aí um trechinho, né, da fala. Isso. Uhum. Mas quando você vê ele fazendo esse discurso e a ênfase que ele coloca em suas palavras, né, o poder que ele tinha, o magnetismo, né? O magnetismo dos grandes oradores, né? Exatamente. Por falar nisso, seria até para complementar, primeiro, a admiração que todos temos por Gandhi, que, na realidade, acho que até hoje ainda não temos uma noção real da grandeza dessa alma, mas que deixou o seu trabalho e cumpriu, né, com dignidade. Tanto é lembrar que 2 coisas. O livro de Miramês, O Horizonte da Fala. A fala é muito mais do que tudo que a gente sabe, é muito mais. É preciso um espírito como o Miramês para trazer para nós a importância. Inclusive, me fez, assim, acordar e cair a ficha para a afirmação do Livro dos Espíritos, quando os espíritos respondem a Kardec que uma das funções da reencarnação, né, assumir um corpo material, é o espírito intelectualizar a matéria. Eu vim entender com Miramês, porque ele afirma e traz todo a função da fala num poder vibracional, que, então, nós estamos intelectualizando cada célula do nosso corpo, que é um princípio espiritual. Quando eu sair desse corpo, eles continuam seguindo a trajetória. Então, a minha fala, a vibração com que eu coloco essa ênfase verdadeira, eu estou ajudando esses trilhões de células. Bom, e aí, voltando a Gandhi, ele ainda dá exemplo para nós agora desencarnados. Quando a gente tem aí, está rolando no YouTube, né? A declaração do Geraldinho Lemos, ele está indo a Plutão doutrinar não, conversar, ajudar e reeducar Hitler, que está lá exilado
junto com muitos outros que se complicaram naquela época. Inclusive Mussolini também está lá. E olha, em Hitler são 1000 anos de degredo. Ele precisa para ser... E Gandhi vai lá, pediu a Jesus, gente, olha só que coisa. Isso não é assim da gente cair, ficar chapada na cadeira, né, Denise? Oh, meu Deus, o que eu estou fazendo? E a gente lembra da importância de que todos eles podem errar, assim como nós, e que a gente pode fazer a sustentação através da oração por todos esses missionários, que Gandhi a gente sabe que está lá, mas ele não está sozinho. E olha quanta coisa boa um Hitler que vai ter a oportunidade de voltar, né, para reencarnar e refazer toda uma trajetória com amor no coração, assim como ele, vários outros. E a gente não pode, de forma nenhuma, esquecer que, como Gandhi, a gente vibra amor para que todos eles daqui a pouco estejam na luz. E Hitler usou a retórica e a fala nos seus discursos com outro objetivo. Ele vai aprender. Com Gandhi ele aprende. Aprende. Assim, infelizmente, para o mau uso, mas é inegável o magnetismo, a oratória, tudo de Hitler. É inegável. O convencimento, né? Ele é assim, uma aula, pena que para o mau uso. Mas exatamente. Vai voltar. Mas vai voltar, né? Bem, vai demorar um tanto, querido, são 1000 anos. Ainda vai demorar um segredo. Mas olha só, então, vejam, nós precisamos nos conscientizarmos, qualquer um, não é questão de rótulo, a responsabilidade é para todos, né? Na minha fala, no seu discurso, porque isso aí, o magnetismo da palavra, os grandes oradores possuíam esse magnetismo já desenvolvido. Né? E daí vai responder duplamente como está usando esse talento. Com conteúdo, o conteúdo, exatamente. Ele vai aprender. Vai demorar, mas ele vai aprender. Vai. Ainda vai dizer assim, por que eu perdi tanto tempo? Esse livro deve ser um livro volumoso, né? Porque ele fala de todos os personagens da história da humanidade que vocês possam pensar. Agora, eu acho que no Brasil, um dos maiores oradores foi Rui Barbosa. Ele sabia usar a palavra como ninguém, né? Ele diz aqui, só um trechinho rapidinho. O Brasil não é isso, é isso. O Brasil, senhores, sois vós. O Brasil é esta Assembleia. O Brasil é esse comício imenso de almas livres. Não são os comensais do erário, não são as ratazanas do tesouro, não são os mercadores do parlamento, não são os sanguessugas da riqueza pública, não são os falsificadores de eleições, não são os compradores de jornais, não são os corruptores do sistema republicano, não são os oligarcas estaduais. Ele usa assim de uma maneira fabulosa, né? A técnica. Tem que botar esse discurso no outdoor por aí, gente, porque o povo precisa ler isso aí. E também tem a famosa oração aos moços, né? Que ele... lindo, lindo. Linda. Que ele... É por isso que eu nasci na Bahia, para ser conterrânea dele. Vamos. Olha, dá tempo de botar mais slide. Olha, tem uns comentários aí, querem ler? As escolas norte-americanas têm a disciplina da oratória para defender suas ideias, para irem para debates, passa muito nos filmes. A Andréia. É verdade. A Anália colocou, eu acho que uma das riquezas que Leon Denis nos trouxe foi falar da existência e do papel destas personalidades tão importantes para o entendimento e valorização dos seres humanos. Com certeza. Aí. É apaixonante quando conhecemos sobre suas vidas e feitos. A Amália também. Tá vendo? Aí, ó, a Amália sempre nos ajudando também, olha só. Estamos sentindo tua falta aqui, Amália, com seus comentários. Ainda cumpre seu papel até hoje. Está lá no centro trabalhando, legal. Já está até um grande orador também, né? Com a ajuda de Jerônimo Mendonça, ele ia lá também falar. Vamos lá, dá tempo ainda. Vai lá, Lina, lê esse aí.
Na Idade Média, a retórica se viu reduzida em grande parte a puro virtuosismo, devido à existência de uma verdade absoluta do poder religioso. No Renascimento, renovou-se o interesse pela retórica grega, mantendo-se até o Barroco. No século XVII, época da ciência empírica, a retórica foi levada ao descrédito. Tá vendo só? Olha aí, ó. Precisou o Renascimento, né, para voltar à retórica. Exato. Você vê, e é isso que nós estávamos falando. Assim como no Renascimento, eles se inspiraram nos gregos em tudo, na arte, na arquitetura, a inspiração foi em tudo, né? Mas também na oratória. Esse renascimento poderia voltar, né? Nesse Por século. favor. Precisamos desse retorno aí do renascimento. Estamos esperando esse novo renascimento. Já que eu falei da necessidade da oratória, né? De voltar aí ao ensino, né? Retórica, oratória. De repente, também nós estamos precisando de mais na arte, né? Porque no Renascimento, na Idade Média, a retórica fazia parte do programa das escolas, principalmente das universidades, né? Ela fazia parte do estudo das artes liberais, né? E ela também foi muito estudada pelos religiosos, né? Porque eles queriam defender as suas ideias religiosas. Os escolásticos, né? Da escola escolástica da igreja. Mas olha só, eu falei isso, mas aí eu lembrei do Evangelho de hoje, o capítulo 9, que a Cidélia leu, e o trecho que não foi lido fala exatamente disso. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la. Pois é. Então, gente, nada acontece por um acaso, então a gente tem mais é que esperar. Vamos fazendo nossa parte. Isso, a gente vai fazendo nossa parte, estudando filosofia. A faculdade de filosofia não ia ser fechada? Lá, aqui no centro do Rio? Eu fiquei sabendo que a faculdade de filosofia ali no Largo São Francisco ia ser fechada. Vamos atrás dessa resposta. Então, vamos lá, gente. Vamos passar mais um, que acho que ainda está tempo. Dá sim. Então, aí, ó, no romantismo voltou a ser valorizada, né? Sob a influência de Rousseau, aí veio Rousseau trazendo essas ideias também. No século XX, manifestou-se um certo interesse pela retórica por parte de Hegel e Marx, e o campo de atuação da retórica abrange todos os campos do conhecimento, como a ética, o direito, a política, a filosofia e a religião. Aí, tudo que a gente gosta, né, gente? Tudo que nós gostamos, né? Cleni, e a gente lembra, né, quando fala de Rousseau, a gente não pode esquecer, né, uma das grandes personalidades reencarnadas lá na França. Ele diz sempre que o homem nasce para ser livre, mas por toda parte ele se encontra acorrentado. E esse acorrentado pode ser visto não somente pelo lado material, pelas sociedades, mas também acorrentado a atavismos pretéritos que ele não consegue se liberar para fazer o bem, para ser um homem bom, para ser um homem ético. Então, a quem cabe isso? Cabe ao homem. E toda a ideia de Rousseau foi muito levada para o movimento da Revolução Francesa, porque, na verdade, ele acreditava que, através de uma sociedade mais justa, a gente poderia chegar à fraternidade, à igualdade e à liberdade. É claro que o pensamento é utópico, porque a gente não consegue uma sociedade completamente homogênea, mas a ideia é de que o homem seja livre para fazer o bem, e não usar a liberdade, o nosso livre-arbítrio, tão falado, para as suas más tendências. Não. Então, o tempo inteiro se fala de disciplina, de estudo e de elevação,
que é o que a gente tenta fazer aqui através da arte, com tantos temas paralelos, disciplinas complementares, que nos mostram que é possível, sim, aos pouquinhos. E a gente tem fé que um dia tudo isso que a gente estuda como sendo o ideal seja uma prática corriqueira no nosso planeta. Inclusive, né, Denise, eu gosto de lembrar, porque a gente precisa acordar que o governador do nosso planeta, até mesmo o construtor, né, o engenheiro sideral, Jesus, ele é universalista. O homem para a nova terra, esse homem pós-transição que herdar a terra, terá que desenvolver esse sentimento, não mais globalista, daqui na terra, preso à terra, não, sermos universalistas como Jesus o é. Ele é a pluralidade dos mundos habitados. Habitados, exatamente. Então, o espírita precisa se libertar um tanto, senão vai acabar criando esse atavismo dentro da doutrina, que não é essa a proposta. Quando você falou, Denise, dessa evolução que vamos aprender a vivenciar a liberdade com responsabilidade, critério, ética. Simples assim. Né? É isso aí. Já não somos os homens, não vamos falar do primitivo, isso foi há 13 mil anos, mas aí, já pós-Idade Média, esses homens reencarnando, como Rousseau, ali os filósofos, né? Maravilhosos, trazendo, como na época de Sócrates, a Grécia, no 5º século antes de Cristo, também abriram o seu pensamento, o seu coração para ensinar aquela sociedade. Que ainda tinha muitas dificuldades. É isso, é ser livre, mas com conhecimento, com disciplina, com estudo, e levando para a sociedade, não só para si. Exatamente. De um exemplo assim, verdadeiro. O Alzê, realmente, pensar somente no planeta, a gente não se dá conta de que é pequeno. É muito pequeno. Com esse universo lindo que a gente tem, com todos os textos que a gente tem, pensar apenas no planeta azul é pequeno. Exatamente. Ó, um Pitágoras, por exemplo, ele pode estar agora entre nós, por que não? Ou até no plano espiritual nos ajudando. Provavelmente está aqui. Exatamente. Eu amo de paixão quem ele é agora. Não vou falar, não, deixa para lá, vamos em frente. Fala, Cibélia. Não. Isso aí é muito pequeno mesmo pensar apenas no planeta Terra. E aí os slides, né, Cibélia, mostrando a importância do gesto, né, na oratória. Exatamente. É porque na oratória deverá haver uma conjugação entre a fala e os gestos. Como foi dito lá no slide anterior, nem os gestos suplantando a fala, nem vice-versa, né? Porque aqui está mostrando que vários gestos, né? Por exemplo, nesse primeiro quadrinho aí, a mão parcialmente fechada, gesto de beber, né? Quando você pega um copo, uma taça para beber. Gestos com a mão aberta, dedos unidos, gestos ordenando parar. E gestos com a mão aberta, dedos unidos, gestos de súplica. Mãos abertas, gestos de narração. Então, um bom orador, ou até mesmo um contador de histórias, né, ele deve unir, né, a sua fala aos gestos, né, uma união perfeita. Juntamente em relação à fala, com a entonação, né, com as pausas, com as ênfases em determinadas palavras mais importantes da sua narração. Né? Então, tem que ser tudo conjugado. Né? Aí eu fiquei pensando, assim, quando eu estudei retórica, que imagine um locutor de uma partida de futebol que também faz um discurso. Imagine se ele tivesse uma fala vagarosa, uma fala mole, né? Ele não conseguiria ser um locutor. A gente ia dormir. Ia dormir, porque ele tem que acompanhar a movimentação dos jogadores no seu discurso, né? E dar ênfase, né, àqueles aspectos mais importantes
das jogadas, né? Ô, Cibele, e quando está bem perto do gol, né? Principalmente mulheres que não entendem muito, só entendem quando a bola entra, chega, a gente prende a respiração, porque, né? Aí se sair o gol, ótimo, se não sair, mas pela ênfase dele, a gente acha, bom, agora vai ser. Às vezes a bola está super longe, mas a ênfase que ele deu faz com que a gente prenda, que a gente queira ver. Isso é ótimo isso, hein? Mulheres entendidas de futebol. Então, aí, Cibélia, mais um. Mãos fechadas, gesto de adesão, né? Quando você faz isso, né? E com uma ênfase, né? Mãos fechadas, gesto para indicar a avareza, né? Bom, e o bom orador não pode desconhecer a importância do gesto como recurso auxiliar da palavra. Ele é apenas um auxiliar, por isso que ele não deve suplantar a palavra, né? Porque aí a pessoa fica só prestando atenção no gesto do orador e deixa de prestar atenção no conteúdo do que ele está falando. Um orador que sabe gesticular, que domina as técnicas do uso correto das mãos, leva nítida vantagem sobre o outro que não faça uso do gesto ou que o faça desajeitadamente. Né? Então, aí esse trecho foi tirado do livro Oratório Espírita. Né? Um bom exemplo para isso é o Divaldo Pereira Franco, né? Nosso orador espírita, né? Que ele sabe utilizar muito bem os gestos aliados às suas palavras. Temos outros exemplos, né? De oradores, né? O Divaldo emprega isso magnificamente, né? Ele tem um magnetismo que ele começa a falar e você não consegue tirar os olhos dele. Ele prende você com a palavra. E não é todo mundo. E a gente sabe que isso é mais magnetismo do que tudo, né? Exatamente. Magnetismo que a pessoa possui, né? Vamos lá, tem mais alguma coisa? Tem outros comentários aí, né, gente? A gente podia ler. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, revelar, já que a gente está em família. Às vezes o Divaldo, né, que é extremamente letrado, lê vários livros, aí ele começa com umas histórias científicas e fala, ai, gente, eu não estou com saco de ouvir isso. Mas ele tem tanta boa oratória, tanto magnetismo, que eu não consigo desgrudar, eu estou sendo sincera. Às vezes fala, ai, tem uma chata. Mas ele consegue desmembrar aquilo ali e me seduz, como a todos. É isso aí. Mas ele é muito bem acompanhado também, né? Daí, com certeza. Mas porque ele estudou, né? Inspiração, exato. Porque ele estudou, lembrando lá quando no início... Sim, teve que aprender. E aquela história dele é fantástica, do início, como ele começou. Ai, gente, escreveu... O autor brasileiro fugiu completamente o nome. Falou que nunca mais estaria do lado dele se ele não tivesse disciplina de estudar. Joana de Ângelo. Não foi Joana depois também. Que é Humberto de Campos. Vamos aos comentários? Posso ler rapidinho? Vai lá. Oi, Hilda. Tudo bem? Ela chegou, estava voltando. Que bom que você está aqui. Cássia, ela fez uma pergunta. Faz isso, não quem é ele agora. Não, faz isso. Não, ela fez comentário para a Alzenita. Isso. Faz isso não, quem é ele agora? Tá. Faz isso não. Olha no poder da oratória. Faz isso não, quem é ele agora? Vamos deixar porque eu levantei. Isso, eu tive que atender a porta. Desculpa. Mas tem outro também aqui, da André Silva, que ela pergunta se o curso vai ser online ou presencial. Será online ano que vem ainda. Ano que vem ainda online, tá? Aproveita, Andréia. Se você tiver alô, já aproveita. Como faz para se inscrever, Cleni? Tem que ligar lá para o Leon Denis. Liga lá para o CELD para fazer a inscrição. Oi, Rita. Essa informação para a Andréia e respondendo a Denise. A Secretaria de Curso está terminando de organizar todo um planejamento, novo planejamento, e os sistemas, e a gente vai estar em breve, eu acho que até na próxima semana já deve ter saído o período de abertura das inscrições para os próximos cursos. E o curso do Espiritismo na Arte, como bem lembrou a Cleni, por ser um curso de horário noturno,
como todos os demais dos horários noturnos, serão mantidos somente online. Os demais cursos que têm horário diurnos e vespertino, que é à tarde, terão aulas híbridas, que são online e presenciais, tá? Só os noturnos que são exclusivamente online. Então, essa conquista que a gente teve com a pandemia, que foi uma grande conquista, que, lembrando agora, como diz o Tavares, elas falam uma palavra, tem que falar altivo. Lembrando do nosso querido Altivo, era o grande sonho dele fazermos esse trabalho, esses estudos online. A pandemia veio para nos auxiliar a encaminhar tudo isso. Então, isso não tem volta mais. E aí os horários noturnos serão mantidos somente online, tá? E os demais teremos aulas presenciais e online. Aguardem que será abertas as inscrições e a gente vai estar com essa movimentação toda também no nosso site. Assim que tiver aberto, a gente anuncia aqui. Pode deixar, Andréia. A gente não vai esquecer você de falar, de trazer aqui para todos, para estarem conosco, porque por estarmos online, principalmente à noite, a gente continua atendendo a pessoas de todo lugar do planeta, porque nós temos alunos hoje de todos os lugares, estados do Brasil e fora do Brasil. A gente tem alunos de Portugal, tem alunos de Miami, tem alunos da França, a gente tem alunos de vários pontos do mundo hoje estudando conosco no Centro Espírita Leon Denis. E é uma conquista que, com certeza, não tem volta. Então, a gente tem muito que agradecer essa pandemia. Sim. E muito nos auxiliou nessa nossa evolução, aproveitando, fazendo bom uso da evolução da tecnologia. E aí, meu uso da palavra foi bom? Foi convincente a minha oratória? Foi ótimo. Agora, foi ótimo, nós te agradecemos muito. Deixa eu dar um piteco aqui, que hoje, quando eu estava falando ali atrás, a questão do direito romano, há 26 anos, quando eu me formei, a gente tinha direito romano como matéria obrigatória. E tudo isso que vocês trouxeram, vocês me fizeram fazer uma grande viagem, porque era exatamente isso que a gente estudava. A gente começava a aprender o direito por aí. E hoje ela é uma matéria opcional, e tem faculdades que ela nem consta mais na grade, que é uma pena. E agora você tem a oratória jurídica. Então, a matéria hoje é oratória jurídica, então é totalmente diferente do que a gente aprendeu. E aí, tem para quem me conhece, diz assim, você está sempre na defensiva ou na acusação. A gente acaba mantendo o potencial do discurso, né? A gente tem essa facilidade, por quê? Porque a gente aprendeu isso. A gente aprende a técnica, isso. Né? A técnica de falar, a técnica de gesticular. Então, esse estudo, vocês estão de parabéns, como todos os outros, mas, para mim, me fez uma viagem assim, de 26 anos no meu início de faculdade, foi muito bom. Amália, eu queria falar aqui ao público um abraço grande para Ana Paula Cordeira, que é aniversariante do dia de hoje, tua filhota. Beijo no coração dessa querida. Clemida, deixa eu dar a palavra para a gente fechar, tá? Então, vamos agradecer mais uma vez, né, a esses internautas que nos acompanharam, pela fidelidade, pelo carinho, pela vibração, tudo que eles enviam para nós, né? E realmente o curso foi um ganho imenso para todos nós. A pandemia sempre tem, em tudo que acontece em nossas vidas, né? Tudo que acontece na sociedade, em todas as épocas, sempre alguma coisa de bom vai ser tirado disso. E para nós, do Leon Denis, ou de toda a doutrina espírita, né? Todas as casas espíritas, que puderam manter os seus trabalhos através da internet, né? Bendita internet, bendito Zoom, que ninguém sabia o que era, para nós mais velhos, que não sabíamos o que era. Os jovens não, para eles tudo é normal, eles conhecem tudo. Mas para todos nós, já de meia idade, gente, conhecer Zoom, conhecer stream, fazer aula online, PowerPoint. Fazer PowerPoint. Não, era uma coisa horrorosa, né? Era apavorante o medo que dá de enfrentar as coisas. Insegurança,
Mas e aí, só aqui, a gente tem 2 minutinhos te cortando, Clenir, a importância do crescimento, né? Sim. Espiritual. É uma evolução enorme. Exatamente. Isso. Numa encarnação, pelo menos... Está lá no Evangelho, né? Está lá no Evangelho. Quando você não caminha no progresso, o progresso veio para te dar um empurrão, vai te dar uma impulsionada. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa impulsionada aí foi necessária, né, para todos nós. Até porque, né, essa tecnologia no plano espiritual já é bem antiga. Ela já lembra lá, André Luiz? Lembra lá em André Luiz, no nosso lar, quando ele chega lá? Os astronautas de naves, eles interagem com a própria nave, o computador, um negócio fantástico que vai chegar para nós aí, né, para quem herdar a Terra. Aí. Podemos fazer a prece final, Rita? Podemos sim, Cleni. Muito obrigada a vocês pelo estudo, obrigada a todos que estiveram conosco. E também a gente não pode deixar de lembrar, né, Cleni, a própria Web Estação da Luz. Nossa, que através do Tavares, a gente não pode esquecer desse nordestino cabra da peste. Ele é demais, né? Tavares é demais. Essa porta de comunicação aí para o mundo e trazendo o espiritismo para o mundo. Parabéns ao Tavares por saber fazer bom uso dessa tecnologia. Parabéns a todos que soubemos aproveitar tudo isso, né? Que ele está aí até hoje com tudo isso e o trabalho continua. Cleni. É isso aí. Alzenita, tu faz o encerramento para nós? Sim. Então, é com muito prazer, com muita alegria que, nesse momento de reflexão, elevemos os pensamentos a Deus nosso Pai, pela oportunidade de, mesmo com dificuldades, crescermos e aprendermos, sermos solidários. Com esse estudo da arte que tão bem faz ao nosso coração, desenvolvendo ainda mais as nossas sensibilidades. Obrigado ao maestro Rossini, obrigado ao Web, obrigado a Jesus e a Deus nosso Pai. Que possamos estar na próxima quinta-feira com essa mesma disposição pela madrugada, começando pela madrugada, com muito prazer, com muita alegria, porque é gratificante. Que assim seja hoje e sempre. Obrigada. Assim seja. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.